Acaba de chegar a nota do ministro Alexandre de Moraes em relação à ampliação da Lei Magnitsky. Agora, a mulher do ministro Moraes foi alvo da aplicação da lei. O ministro chama aqui na nota dele de ilegal e lamentável aplicação da Lei Magnitsky à sua esposa. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou o Márcio Andrade. E no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí! O governo brasileiro, Andréia, soltou uma nota também. Interessante a gente notar que, desta vez, tanto o Supremo quanto o governo estão sendo mais rápidos em responder essas novas sanções feitas ali pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Diz o seguinte: o governo brasileiro recebe com profunda indignação o anúncio pelo governo norte-americano da imposição da Lei Magnitsky à esposa do ministro Alexandre de Moraes e a instituto ligado a ele. Em nova tentativa de ingerência indevida em assuntos internos brasileiros, o governo norte-americano tentou justificar com inverdades a adoção da medida no comunicado divulgado na manhã de hoje. O recurso do governo Trump à Lei Magnitsky, no caso do Brasil, uma democracia que se defendeu com o êxito de uma tentativa de golpe de Estado, não apenas é uma ofensa aos 201 anos de amizade entre os dois países, representa também a politização e o desvirtuamento na aplicação da lei, como já manifestado recentemente por um de seus coautores, o deputado James McGovern. Em carta dirigida em agosto último ao secretário de Estado Marco Rubio e do Tesouro Scott Bessent, McGovern definiu como vergonhoso o recurso à Lei Magnitsky pela administração Trump, como objetivo de minar os esforços do Poder Judiciário brasileiro para defender as instituições democráticas e o Estado de Direito. Esse novo ataque à soberania brasileira não logrará seu objetivo de beneficiar aqueles que lideraram a tentativa frustrada de golpe de Estado, alguns dos quais já foram condenados pelo Supremo Tribunal. O Brasil não se curvará mais a essa agressão. O Jorge Messias também acabou de soltar agora um post novo dizendo que quando um Estado ataca um advogado por exercer a defesa de seu cliente, fica evidente que os princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito foram gravemente violados, uma referência à revogação do visto dele, já que ele é o advogado-geral da União que defende o Brasil nos Estados Unidos. Acaba de chegar a nota do ministro Alexandre de Moraes em relação à ampliação da Lei Magnitsky. Agora, a mulher do ministro Moraes foi alvo da aplicação da lei. O ministro chama aqui na nota dele de ilegal e lamentável aplicação da Lei Magnitsky à sua esposa. Não só contrasta com a história dos Estados Unidos de respeito à lei e aos direitos fundamentais, como violenta o direito internacional, a soberania do Brasil e a independência do judiciário. Aí segue aqui o ministro dizendo que a independência do judiciário, coragem institucional e defesa à soberania nacional fazem parte do universo republicano dos juízes brasileiros, que não vão aceitar coações ou obstruções no exercício de sua missão constitucional conferida de forma soberana pelo povo brasileiro. As instituições brasileiras são fortes e sólidas, o caminho é o respeito à Constituição, não havendo possibilidade constitucional de impunidade, de omissão ou de covardia. E como integrante do Supremo, ele vai continuar, diz aqui o ministro Moraes, a cumprir a sua missão constitucional de julgar com independência e imparcialidade. Então, o tom da nota do Supremo está correto. Não há nenhum sentido em você aplicar a legislação contra a esposa de um juiz que você acusa de ser parcial, antidemocrático, violador dos direitos humanos, ainda que essas acusações tampouco tenham muito pé na realidade. Há quem veja, gente com quem eu andei conversando nos últimos dias, essas medidas que eram esperadas, talvez como o último espasmo, nesse lado aí, pelo menos, de sancionar integrantes da Corte Suprema do Brasil. Há quem veja apenas a consolidação de uma atitude hostil do governo Donald Trump em relação ao Brasil. Como lidar com esse governo que é hostil ao Brasil,
claramente hostil e sua marca maior está sendo, nesse caso, ligado ao ex-presidente Bolsonaro. Conversando com diplomatas também nesses últimos dias, me disseram o seguinte, que a resposta é continuar agindo com firmeza e serenidade. E aí a gente interpreta firmeza no sentido de que a justiça brasileira não pode piscar diante de pressões externas, não tem nada a ver com os Estados Unidos, o que a justiça brasileira toca aqui, o que faz aqui, e a serenidade necessária para quando for para assuntos comerciais, relações bilaterais mais amplas. Lembrar que são mais de 200 anos dessas relações, lembrar que o Brasil tem todo o interesse em ampliar suas relações econômicas com os Estados Unidos, mas em bases que sejam econômicas e não políticas. Então, portanto, não imagino que o Brasil esteja, nesse momento, pior do que estava antes. E os Estados Unidos, dependendo de como essa notícia também circular nas conversas ali de bastidores nas Nações Unidas, podem ficar ainda mais expostos como um país que não hesita em perseguir aqueles que vê serem contrários aos seus desígnios, anseios e decisões do atual governo. O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o poder legislativo, o judiciário, o executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso. Porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade, já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, do poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então, essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né, de corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né, ou seja, pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF, aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, tem o pessoal lá da Câmara, são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está
se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.